Lego. Esse simples nome representa uma das maiores empresas de brinquedos do mundo que ergui com minhas próprias mãos na minha pequena oficina. Hoje está presente em mais de 140 países, que fatura bilhões de dólares todos os anos, com brinquedos, parques de diversões gigantescos a grandes sucessos de bilheteria nos cinemas e parcerias globais. Mas o que quase ninguém sabe é que por trás de cada pequeno brinquedo de madeira ou daqueles famosos blocos de plástico colorido, aquelas centenas de pecinhas que você conhece, existe a história de um império erguido com suor e lágrimas, um império que atravessou incêndios devastadores que destruíram absolutamente tudo, sobreviveu às piores crises econômicas da humanidade e resistiu até mesmo à Segunda Guerra Mundial. Eu sou Ole Kirk Christiansen, um simples carpinteiro de uma vila esquecida no interior da Dinamarca. E esta é a verdadeira história de suor, lágrimas, tragédias e, por fim, do triunfo absoluto por trás da criação da Lego. Tudo começou no dia 7 de abril de 1891. Nasci em uma pequena e modesta vila chamada Filskov, no coração da Dinamarca. Minha família era composta por agricultores trabalhadores, pessoas de origem muito humilde, que conheciam o verdadeiro valor do suor e do esforço diário. Desde muito jovem, a vida me ensinou que nada viria fácil. As terras eram difíceis, os invernos rigorosos, e cada pedaço de pão na nossa mesa era conquistado com as calosidades nas mãos dos meus pais. Foi nesse ambiente de simplicidade e trabalho árduo que eu aprendi a minha primeira grande lição. O trabalho manual não era apenas uma forma de sobrevivência, mas uma arte, uma forma de dignidade que moldaria todo o meu caráter. Enquanto outras crianças talvez sonhassem com aventuras distantes, eu encontrava a minha magia na madeira. O cheiro da serragem, a textura dos veios da madeira crua e a capacidade de transformar um tronco bruto em algo útil e belo me fascinavam profundamente. Eu decidi que seria carpinteiro. Não um carpinteiro qualquer, mas um profissional dedicado, alguém que colocava a alma em cada corte e em cada encaixe. Aprendi o ofício com mestres rigorosos, absorvendo cada técnica e cada segredo da profissão. A madeira se tornou a minha linguagem, a minha forma de expressar cuidado e perfeição para o resto da vida. No ano de 1916, quando eu tinha 25 anos, senti que era o momento de dar o meu primeiro grande passo. Com as poucas economias que juntei, muito suor e uma dose imensa de coragem, comprei a minha primeira oficina de carpintaria. O lugar ficava em Billund, uma cidadezinha dinamarquesa que, na época, era muito pequena e pobre. Não havia luxo em Billund, mas havia uma comunidade que precisava de casas sólidas e móveis duráveis. A minha oficina começou a produzir de tudo um pouco. Fabricávamos móveis resistentes, portas robustas, janelas sob medida e até mesmo casas de madeira inteiras. Eu trabalhava de sol a sol, incansavelmente. Cada peça que saía das minhas mãos carregava o meu imenso orgulho e dedicação extrema. O negócio começou a prosperar lentamente. Eu estava construindo não apenas móveis de qualidade, mas uma vida estruturada,
uma forte reputação e um lar seguro. No entanto, a vida tem uma forma peculiar de testar a nossa resiliência de maneira abrupta. O ano de 1924 marcou a minha alma com a primeira grande tragédia da minha jornada. Eu estava com 33 anos, no auge da minha força e esperança, quando o impensável aconteceu sob o meu teto. Meus amados filhos, ainda pequenos e cheios de curiosidade infantil inocente, estavam brincando dentro da oficina. Um pequeno acidente, uma faísca não intencional gerada durante a brincadeira, e em questão de poucos minutos, o horror tomou conta do ambiente. Um incêndio devastador e incontrolável consumiu rapidamente o trabalho árduo de uma vida inteira. As chamas devoraram a minha oficina, transformando minhas ferramentas, meus projetos e a minha única fonte de renda em cinzas fumegantes. Pior ainda, o fogo não poupou sequer a nossa humilde casa familiar. Nós perdemos o nosso abrigo, as nossas memórias materiais e praticamente todo o negócio que eu havia construído com tanto sacrifício. Eu me lembro de estar parado, estático e completamente desolado diante dos escombros enegrecidos pelo fogo. Sentia no fundo da alma o cheiro triste da madeira queimada, que antes representava o meu pão de cada dia. A dor era intensa, um peso esmagador apertando fundo no meu peito cansado. A vontade de simplesmente chorar e desistir de tudo ali mesmo era forte e tentadora para a minha mente exausta. Mas eu olhei para a minha família, mirei os rostos assustados dos meus filhos e soube que a derrota jamais seria aceitável. Aquele momento sombrio e doloroso não seria o meu fim. Com as mãos sujas de fuligem e o coração despedaçado, mas imensamente teimoso, eu decidi reconstruir tudo novamente, desde o marco zero. Peguei empréstimos financeiros arriscados, trabalhei em dobro durante o dia e a noite e sacrifiquei incontáveis horas de sono. Tijolo por tijolo, tábua por tábua, reergui a minha oficina de madeira, fazendo a nova estrutura ser ainda maior. Garanti que fosse mais eficiente e muito mais robusta do que a anterior. Eu, em minha ignorância sobre o destino futuro, não sabia o peso real daquela atitude, mas compreendi posteriormente a verdadeira razão. Essa resiliência, essa capacidade de renascer das próprias cinzas, seria a marca registrada de toda a minha existência. Minha força sempre veio diretamente da minha família. Tive o privilégio e o desafio de criar 4 filhos homens. Eles se chamavam Johannes Christiansen, Carl Georg Christiansen, Gerhard Christiansen e, por fim, Gottfried Kirk Christiansen. Cada um possuía a sua própria personalidade, mas todos cresceram cercados pela serragem e pelo trabalho manual. O barulho constante das ferramentas trabalhando a madeira era a música deles. Entre todos, o jovem Gottfried sempre demonstrou um brilho diferente nos olhos quando observava o meu trabalho. Ele carregava uma curiosidade incansável e uma mente naturalmente voltada para os negócios. Esse menino, o meu Gottfried, futuramente continuaria e expandiria todo o nosso negócio familiar. A década de 1930 chegou trazendo uma sombra pesada sobre todo o mundo. A temida Grande Depressão, que havia começado distante, atravessou os oceanos e atingiu a Europa com uma força avassaladora. Na nossa modesta cidade de Billund, o impacto dessa profunda crise financeira global foi sentido de maneira imediata e dolorosa. As pessoas simples que antes me contratavam para construir suas casas e móveis duráveis, de repente não tinham mais sequer um centavo sobrando no bolso.
A fome espreitava nas esquinas frias, e o dinheiro praticamente desapareceu da circulação diária. A minha empresa de carpintaria quase quebrou. Os grandes pedidos comerciais pararam bruscamente. O silêncio tomou conta da minha oficina, e o medo do fracasso e da miséria assombrou as minhas noites mal dormidas. Eu estava com o coração apertado, pois tinha 4 meninos pequenos que dependiam inteiramente do meu trabalho diário para sobreviver. Eu precisava encontrar uma solução rápida, ou nós afundaríamos juntos na miséria. Foi exatamente nesse momento de desespero e angústia que a verdadeira inovação nasceu quase por instinto de sobrevivência. Se as famílias não podiam mais comprar casas grandes ou móveis caros, eu usaria a minha habilidade, a minha madeira e as minhas ferramentas para fabricar produtos menores, bonitos e mais acessíveis. No fundo da minha alma, pensei que o mundo sempre precisaria de um pouco de alegria. Para sobreviver àquela tempestade econômica, comecei a fabricar pequenos brinquedos de madeira cuidadosamente polida. Produzia carrinhos para puxar, aviões, brinquedos que subiam e desciam por cordas e animais esculpidos que cabiam nas mãos das crianças da nossa vila. Eu usava o mesmo rigor técnico, a mesma precisão e a mesma qualidade que aplicava na construção de móveis e estruturas maiores. A madeira era lixada exaustivamente pelas minhas próprias mãos até ficar suave ao toque, sendo depois pintada com cores vibrantes e alegres. No difícil ano de 1932, quando eu tinha 41 anos, decidi formalizar essa nova direção profissional. Foi nesse momento que fundei oficialmente a minha nova empresa focada na produção de brinquedos infantis. Inicialmente, era uma produção pequena e totalmente artesanal. Eu e os meus poucos funcionários trabalhávamos dia após dia, cortando e pintando manualmente cada peça de madeira. As vendas eram difíceis e lentas, exigindo esforço constante. Muitas vezes, eu mesmo viajava pelas estradas de terra para vender os nossos brinquedos aos comerciantes locais, chegando até a trocar as minhas criações por comida para alimentar a minha família. Mas eu acreditava profundamente na magia do ato de brincar. Eu sabia que mesmo nos tempos mais difíceis, as crianças precisavam de algo simples para sorrir e sonhar. 2 anos depois, em 1934, o nosso negócio familiar começou a ganhar uma forma mais sólida. Senti que a nossa pequena fábrica precisava de um nome forte e marcante, uma identidade que refletisse a nossa missão de espalhar alegria. O nome precisava ser curto, fácil de pronunciar e ter significado. A inspiração veio quando uni duas palavras da língua dinamarquesa, leg e god, que juntas significam brincar bem. Dessa união, nasceu a marca Lego. Curiosamente, anos depois descobrimos uma coincidência linguística interessante. No latim, a palavra Lego pode ser traduzida como eu junto ou eu monto. Parecia quase um sinal para o futuro da empresa. Desde o início dessa jornada, estabeleci uma regra fundamental que guiaria cada passo da nossa produção. O meu lema era simples e imutável. Somente o melhor é bom o suficiente. Eu garanti que esse princípio jamais fosse esquecido. Essa passou a ser a busca constante pela nossa perfeição. O destino, contudo, parecia determinado a testar a minha fé e a minha resistência até o limite.
No ano de 1942, quando eu já sentia o peso dos meus 51 anos, o terror bateu à minha porta mais uma vez. Em uma noite cruel e inesquecível, um segundo incêndio devastador tomou conta da nossa fábrica de brinquedos com uma fúria incontrolável. As chamas consumiram todo o estoque de madeira seca, os projetos desenhados com tanto cuidado e as máquinas que havíamos conquistado com anos de esforço. Mais uma perda total se abateu sobre a minha vida. Eu observei, com o coração partido, o trabalho de toda uma vida desabar sob as cinzas pela segunda vez. A vontade de desistir foi imensa. A reconstrução parecia uma montanha íngreme demais para um homem da minha idade escalar novamente. Mas ao olhar nos olhos dos meus filhos e dos meus funcionários, eu soube que não podia fraquejar. O meu espírito teimoso e a minha crença no propósito de espalhar alegria falaram mais alto do que a dor. Com as mãos trêmulas, mas decidido, eu escolhi reerguer a empresa mais uma vez, começando novamente do zero. Esse evento doloroso não apenas levou à reconstrução da nossa fábrica, maior e melhor do que antes, como também fortaleceu definitivamente a minha resiliência e o espírito lutador da nossa família. 5 anos depois, no ano de 1947, tomei a decisão mais arriscada e transformadora da minha carreira empresarial. A tecnologia avançava rapidamente após a Segunda Guerra Mundial, e eu percebi o potencial de um material novo para aquela época: o plástico. Contra o senso comum da nossa pequena cidade, a empresa se tornou uma das primeiras fábricas da Dinamarca a adquirir uma máquina de moldagem por injeção de plástico. Foi um choque para muitos. Naquele período, grande parte das pessoas considerava o plástico um material inferior quando comparado à madeira tradicional. Fui alvo de críticas e muitos acreditavam que eu estava arruinando a minha reputação como artesão. Ainda assim, a minha intuição falou mais alto. Eu percebi que o plástico injetado em moldes precisos permitia uma reprodução extremamente exata, algo difícil de alcançar com a madeira em larga escala. Essa decisão, inicialmente contestada, acabou se tornando a base da grande transformação que mudaria o futuro da empresa e da indústria de brinquedos. No ano de 1949, o nosso trabalho com o plástico finalmente deu origem a algo verdadeiramente inovador. Surgiram os primeiros modelos dos nossos blocos de encaixe. Naquele momento, eles foram chamados de Automatic Binding Bricks, ou tijolos de ligação automática. Ainda não eram perfeitos. A força de encaixe entre as peças apresentava limitações e exigia melhorias constantes. No entanto, a ideia fundamental já estava presente: permitir que as crianças construíssem inúmeras possibilidades tridimensionais. A base do que viria a se tornar um sistema revolucionário de construção já existia. A grande virada aconteceu em 1950, quando percebi que a nova fase da empresa exigia uma liderança preparada para o futuro. Foi com orgulho que vi o meu filho, Godfred Kirk Christiansen, assumir oficialmente o cargo de diretor-geral da nossa empresa familiar. Godfred herdou a minha dedicação ao trabalho, mas trouxe uma visão moderna e uma forte crença no potencial daqueles blocos de montar.
Ele acreditava profundamente que aqueles pequenos blocos coloridos tinham a capacidade de transformar o mundo dos brinquedos. Foi no memorável e incrivelmente transformador ano de 1955 que a verdadeira genialidade visionária do meu amado filho Godfred brilhou intensamente para o mundo inteiro admirar. Ele possuía uma mente brilhante e percebeu rapidamente, com uma clareza absolutamente cristalina, que nós não deveríamos simplesmente vender brinquedos isolados, soltos e totalmente desconexos uns dos outros. Ele observou atentamente as crianças brincando por horas a fio e compreendeu profundamente que a verdadeira mágica residia na continuidade infinita da imaginação humana. Assim, com um lampejo de pura inspiração, ele criou e introduziu um conceito revolucionário e maravilhosamente inovador, que batizou orgulhosamente como o grandioso sistema de brinquedo da nossa marca. A ideia central era de uma simplicidade imensa e, ao mesmo tempo, de uma complexidade arrebatadora. O conceito ditava rigorosamente que absolutamente todos os blocos fabricados por nós deveriam obrigatoriamente funcionar perfeitamente juntos para todo o sempre. Um bloco comprado hoje deveria se encaixar de forma impecável com um bloco comprado daqui a muitos longos e distantes anos futuros. Nós não estávamos mais apenas fabricando peças coloridas de plástico injetado, mas sim criando um vasto e infinito universo criativo, um ecossistema maravilhoso e perfeitamente interligado, onde a única fronteira real existente seria a própria imaginação livre e expansiva de uma criança sonhadora. O ápice absoluto de toda a nossa jornada, o nosso ano mais importante, crucial e incrivelmente glorioso de todos os tempos, chegou triunfalmente no inesquecível ano de 1958. Foi exatamente nesse período histórico que a grande invenção que mudou definitivamente as nossas vidas e o mundo inteiro tomou a sua forma final. O design moderno, engenhoso e maravilhosamente inteligente do nosso amado bloco foi oficialmente patenteado. Nós finalmente conseguimos desenvolver e dominar um sistema de encaixe interno absolutamente perfeito e milimetricamente preciso, usando minúsculos e eficientes tubos ocultos na parte inferior de cada pequena peça colorida. O poder de fixação ficou simplesmente inigualável, firme e maravilhosamente seguro. Existe uma curiosidade incrivelmente fascinante sobre esse exato momento histórico. Se você pegar nos dias atuais um bloco antigo fabricado exatamente naquele distante ano de 1958, ele se encaixará perfeitamente, sem absolutamente nenhum tipo de folga ou dificuldade irritante, em qualquer bloco moderno novinho que você retirar de uma caixa comprada hoje mesmo. Essa é a prova definitiva do nosso compromisso eterno com a altíssima qualidade e a durabilidade atemporal que eu sempre exigi rigorosamente de todos. Porém, a vida terrena é um sopro rápido e passageiro. No dia 11 de março daquele mesmo emblemático e fundamental ano
de 1958, quando eu estava com os meus 66 anos de idade, o meu coração bateu pela última vez. O meu corpo finalmente descansou, e eu me despedi silenciosamente deste mundo. Naquele momento de profunda tristeza e luto, a empresa já se encontrava em um processo de franco crescimento pelo mundo. Eu fechei os meus olhos com a alma leve e o espírito em serena paz, sabendo que o controle de tudo passaria de forma segura para as mãos competentes do meu amado filho Godfred. Eu deixei para trás as dores do passado, os incêndios devastadores e as crises financeiras, confiando que o nosso legado familiar seria bem cuidado, multiplicado e honrado pela nossa segunda geração. E como eu estava certo em confiar o meu império ao meu filho, a década de 1960 começou com mais um enorme desafio. Um terceiro incêndio destruiu completamente o nosso grande depósito exclusivo de brinquedos de madeira. Em vez de chorar e lamentar essa tragédia, o meu perspicaz Godfred tomou uma decisão drástica, corajosa e definitiva. Encerrou imediatamente e para sempre a nossa produção de brinquedos de madeira. A partir daquele momento, focaríamos a nossa energia criativa e os nossos recursos financeira e exclusivamente na produção dos blocos de plástico injetado. O crescimento que se seguiu foi espetacular. No ano de 1968, um sonho antigo se tornou realidade. Nós abrimos os portões do nosso primeiro parque temático, construído em Billund, na Dinamarca. O lugar se tornou um grande sucesso turístico, atraindo multidões e famílias de várias partes do mundo. Entre os anos de 1970 e 1990, a nossa empresa experimentou uma expansão global constante e monumental. Nós deixamos de ser apenas uma fábrica europeia para nos tornarmos uma gigante mundial. Foi uma época de ouro, repleta de inovações. No ano de 1978, nós lançamos pela primeira vez as nossas minifiguras amarelas sorridentes, dando finalmente um rosto humano, alegre e expressivo às inúmeras histórias. Nossos engenheiros e designers criativos começaram a desenhar e lançar cidades completas, naves espaciais, castelos medievais e piratas. O mundo agora nos pertencia, mas a vida é cheia de surpresas terríveis e grandes reviravoltas assustadoras que testam a nossa verdadeira força interior repetidamente. Entre os anos escuros e muito difíceis de 1998 e 2004, a empresa que fundei com tanto suor e lágrimas dolorosas enfrentou a pior e mais devastadora crise financeira de toda a nossa longa e rica história. Nós estivemos assustadoramente próximos de declarar falência total e absoluta. Foi um período intensamente sombrio, incrivelmente angustiante e carregado de um medo constante e paralisante. Os problemas internos eram verdadeiramente gigantescos, complexos, e pareciam não ter uma solução clara, rápida ou minimamente fácil à nossa disposição. Nossos custos operacionais de produção estavam absurdamente altos, insustentáveis e completamente fora de controle. Estávamos cometendo o grave erro de fabricar uma quantidade exagerada, imensa e totalmente desnecessária de produtos diferentes, confusos e muito caros.
Além disso, uma nova, forte e implacável concorrência digital surgiu com uma energia avassaladora e destruidora. Os modernos e atrativos videogames capturaram rapidamente a atenção maravilhada, a imaginação fértil e todo o precioso tempo livre das crianças. Foram vários anos consecutivos de inúmeras decisões administrativas lamentavelmente erradas, péssimas estratégias e enormes perdas bilionárias. Foi então que, no tenso e decisivo ano de 2004, a grande e esperada salvação da nossa amada e combalida empresa finalmente chegou através de uma mente jovem, brilhante e incrivelmente estratégica. Um homem visionário, obstinado e extremamente competente, chamado Jürgen Vig Knudstorp, assumiu de forma muito corajosa o pesado e difícil posto de diretor executivo da companhia. Ele olhou profundamente para a nossa verdadeira essência histórica e percebeu rapidamente o que precisava ser feito com extrema urgência. As suas mudanças estruturais foram drásticas e bastante dolorosas, mas revelaram ser absolutamente vitais para garantir a nossa sobrevivência. Ele cortou e reduziu drasticamente os nossos custos internos e, o mais importante de tudo, trouxe o nosso foco principal de volta para a nossa verdadeira origem. O inesquecível, simples, clássico e muito adorado bloco de montar. Ele entendeu perfeitamente que nós precisávamos inovar constantemente, mas sem jamais perder ou esquecer a nossa gloriosa alma criativa e a nossa essência de construtores de sonhos. Foi exatamente sob essa nova e inteligente liderança que a nossa amada marca abraçou uma nova era de incríveis parcerias estratégicas mundiais que literalmente salvaram o nosso negócio da ruína total. Nós unimos as nossas forças criativas com alguns dos universos mais amados da cultura pop mundial. Criamos e lançamos linhas detalhadas baseadas nas batalhas espaciais da franquia Star Wars. Mergulhamos no universo mágico de Harry Potter e trouxemos para o nosso mundo físico de plástico os super-heróis das marcas Marvel e DC. Nós também entramos com enorme sucesso no próprio universo dos videogames que antes tanto nos ameaçavam. Essa reinvenção ousada e inteligente não apenas resgatou a nossa empresa daquele abismo financeiro, mas também nos impulsionou rapidamente para níveis de sucesso que nunca antes havíamos imaginado alcançar. O coroamento máximo desse nosso histórico e inesquecível renascimento criativo aconteceu no ano de 2014. Nós lançamos o nosso próprio filme animado nos cinemas de todo o mundo. O grande sucesso global de crítica e bilheteria alcançado com essa divertida aventura fez a marca renascer com uma força gigantesca. Hoje, atravessando os anos recentes entre 2020 e 2026, eu posso olhar tranquilamente e sorrir com profundo orgulho preenchendo a minha alma. A modesta carpintaria que criei com as minhas mãos é hoje uma das maiores e mais adoradas fabricantes de brinquedos do mundo. Nós estamos presentes em mais de 130 países, faturando enormes valores anuais. Mas o mais bonito de tudo é saber que ainda somos, em essência, uma empresa familiar.
controlada pelos meus descendentes da família Christiansen. Esta foi a minha incrivelmente longa, muito difícil, profundamente dolorosa e também maravilhosamente gratificante jornada de construção criativa. Foi uma verdadeira aventura humana, repleta de altos maravilhosos, baixos assustadores, tragédias cruéis e triunfos históricos inesquecíveis. Eu espero sinceramente, do fundo do meu coração grato, que a minha história de superação tenha inspirado você a nunca desistir dos seus sonhos, por mais difíceis ou inalcançáveis que eles possam parecer agora. Se você gostou de conhecer a verdadeira origem por trás de todo esse sucesso, deixe o seu curtir aqui abaixo neste vídeo e inscreva-se também no nosso canal para não perder as próximas histórias que virão em breve. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e por continuar montando e construindo o nosso mundo colorido. Agora, clique na tela para assistir a mais um vídeo que sugerimos para você. Um abraço e até breve.